primeira mesa redonda é precisamente sobre jornais locais, desafios empresariais e editoriais. E connosco temos já também a Susana Ferrador, da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro. Ela está a fazer o doutoramento na Universidade do Porto sobre jornalismo de proximidade, designadamente sobre a transição digital dos média de Trás-os-Montes. Tiago Silva, do jornal Alto Alentejo, ex-aluno do Instituto Politécnico de Porto Alegre, ex-aluno do curso de Jornalismo e Comunicação, e está aqui também para representar o jornal Alto Alentejo, onde trabalha desde o seu estágio, que realizou posteriormente ao curso. E também Sandra Rodrigues, do Jornal Centro. A Sandra Rodrigues foi recentemente nomeada diretora do Jornal Centro, ela é jornalista há 20 anos, e aproveito para referir que, de facto, o Jornal Centro acaba por ser aqui se calhar um exemplo daquilo que estamos a abordar, aliás, também o Alto Alentejo, mas aqui neste caso porque o jornal suspendeu o semanário impresso também durante a pandemia. E apesar de inicialmente se pensar que não iria retomar nesta plataforma, devido à exigência de alguns leitores, decidiu lançar uma revista trimestral. Portanto, a primeira edição vai para a Gráfica, penso que hoje, pelo que percebi, e a empresa também, onde a Sandra é então diretora, tem ainda o Rádio Jornal Centro e a Aqui TV. E no fundo aproveito para, a partir daquilo que aqui referimos sobre o Jornal Centro, que de facto é muito paradigmático das alterações e das profundas mudanças que têm estado no seio daquilo que tem sido a atualidade, não é? Sobre os desafios, e que têm sido muitos desafios que já eram anteriormente à pandemia e que nos últimos meses se têm agravado de forma profunda. E aproveitando precisamente este mote e aproveitando aqui o exemplo do Jornal Centro, eu perguntava a todos, dando a palavra primeiro à Sandra Rodrigues, se me permite, porque vem na sequência daquilo que estamos a falar, no fundo pensar um bocadinho sobre estes desafios, e de facto os desafios já eram muitos antes da pandemia ter início e agora têm-se alterado e têm vindo a ser muito reforçados. O que é que mudou desde aí? Antes de mais, bom dia a todos, obrigada e obrigado por me terem dado esta oportunidade ao Jornal do Centro para estarmos presentes também neste debate que é necessário. O que é que mudou no Jornal do Centro? No Jornal do Centro, antes disso, nós começámos o Jornal do Centro, jornal em papel, impresso. Entretanto, fomos crescendo, criámos uma rádio, temos a Rádio Jornal do Centro há 6 anos, uma rádio local com informação e entretenimento também, que mantém, e há 2 anos criámos uma web TV. Já não é Aqui TV, mudámos o nome, entretanto, é TV do Jornal do Centro. Uma web TV que também tem informação e tem muitos programas de conteúdo e entretenimento. Nós, com a pandemia, efetivamente, tivemos que suspender a edição impressa, e como já nos estávamos a dedicar ao online, já com alguma força anteriormente, decidimos apostar muito no digital. Criámos um site novo, com outros produtos que nós podemos dar aos leitores, com outra interatividade, e então temos andado a trabalhar essa parte do digital com mais força, digamos assim. Ainda assim, como há pouco a Sónia dizia bem, os nossos leitores sentiram necessidade de ter o papel também. E o que é que nós pensámos? Nós aqui na nossa estratégia, o que é que pensámos? Pensamos, ok, se o jornal em papel semanal não está a ter o sucesso que nós gostaríamos que todos tivesse, não é? Vamos dar um produto inovador e que ao mesmo tempo vá de encontro àquilo que os nossos leitores e novos leitores vão querer também. Então decidimos avançar realmente com essa tal revista. É uma revista trimestral, que, como disse a Sónia, também vai hoje para a Gráfica, bilingue,
vai ser distribuída pelas comunidades portuguesas, vai ser distribuída pelos meios aéreos, vai ser distribuída em aviões, em formato de papel, menos, mas em formato digital, mais. Porque vamos criar o e-book, todos os produtos à volta desta revista. E isto foi uma forma de, como há pouco dizia, creio que foi o Paulo Serra ao início, uma forma de nós mostrarmos a nossa resiliência. Nós somos considerados, digamos assim, uma cidade do interior. Acho que é inato em nós esta resiliência e esta vontade de dar a volta por cima de tudo o que de mau, as contrariedades que vamos tendo. E então estamos sempre a inovar, estamos sempre a criar produtos novos, estamos sempre a ir ao encontro daquilo que são as vontades de quem consome os mídia local, mas também dando-lhes novas oportunidades de terem produtos que, por exemplo, existem a nível nacional ou até internacional, mas que localmente também fazem sentido. E é um bocadinho isso que nós temos andado a fazer. Okay. Sandra, agradeço a primeira intervenção. Eu vou passar a palavra à Susana, que lhe só pedir a quem está connosco, se tiverem questões a fazer, vão colocando no chat para depois nós podermos também direcioná-las aos convidados, está bem? Obrigada. Susana. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de mais, queria agradecer à direção da SOPCOM o convite para estar presente nestas jornadas. Sou nova nestas andanças, sou estudante de doutoramento, estou já na fase da tese. Tenho um especial interesse por desenvolver investigação na área de territórios do interior, do jornalismo local e hiperlocal, da informação que é prestada em comunidades muito pequeninas, por vezes a única informação que essas comunidades têm, e portanto tudo que é região do interior profundo, escolhi desenvolver a minha tese de doutoramento na região de Trás-os-Montes, porque considerei ter características muito especiais para podermos perceber a realidade do território, se liga também à realidade dos jornalistas, obviamente que parece-me que sim. E, portanto, além de agradecer à direção da SOPCOM, cumprimentar-vos a todos, bom dia, queria trazer aqui para o debate algo que vivenciei aqui na região onde vivo em Baião, é o último concelho do distrito do Porto, já virado ali mais para o interior, e, portanto, aqui o território é um território conhecido por ter características muito específicas, com uma população muito envelhecida, que é uma característica fulcral nesta questão do digital e das notícias. A população que cá temos é extremamente envelhecida, e quando digo envelhecida digo que usam muito pouco a internet, têm muito poucos conhecimentos tecnológicos, mas pior que isso, além de terem muito poucos conhecimentos tecnológicos, não perceberam ainda, porque não foram educados para isso, da importância do consumo de notícias de qualidade, da importância de poderem ver as notícias pela internet, a qualquer hora, a todo momento, com atualização. As pessoas que cá temos nestes territórios são pessoas que leem o jornal da terra. Nos cafés, são muito pouco educadas para comprar o jornal, não compram o jornal, leem nos cafés, vão aos cafés para ler o jornal da terra e, portanto, quando as coisas já estavam mal antes da pandemia, e todos sabemos que estavam e não precisamos quando a imprensa regional e local se debatia com desafios e com dificuldades inúmeras, com a chegada da pandemia, foi a machadada final, não diria final, mas foi a machadada que muitos jornais locais e regionais, sobretudo de regiões muito pequeninas, de regiões com população, com características socioeconómicas e perfis muito, muito específicos, podia ter encontrado. E, portanto, eu dou-vos exemplos muito particulares na nossa região. A única forma que a Câmara Municipal chegou a ter de comunicar com as populações era através do jornal, mas o jornal ficou sem possibilidade no meio da pandemia, imprimir o jornal em papel. A Sandra falava mesmo nisso, também não teve possibilidade de imprimir o jornal em papel porque não dava para fazê-lo. Aqui também aconteceu o mesmo. Quando acontece o mesmo, só temos uma hipótese, é chegar às populações através das rádios. E, portanto, acho que
as rádios estão com inúmeras dificuldades porque com o cancelamento das publicidades, ao deixar de haver eventos, houve também muito cancelamento de publicidades e as rádios vivem com imensas dificuldades também. E, portanto, se ainda são as únicas que estão, que têm tido ali um crescimento, algum crescimento durante a pandemia, são as rádios, pelas características da população, as pessoas desde sempre ligam a rádio de manhã e ouvem a rádio e gostam de ouvir aquela linguagem mais atípica, aquela linguagem mais informal, e são esses os locutores que procuram. E a única hipótese que tínhamos era as rádios, porque deixámos de ter o Jornal da Terra. E, portanto, fomos pioneiros até num outro veículo de informação que foi os alto-falantes. Voltámos ao período antigo, em que isso deixou de existir, e nós tivemos que dar informação à população através de carrinhas com alto-falantes, nas terrinhas mais pequenas, nos lugares, tivemos que dizer às pessoas proteja-se, tivemos que passar a mensagem de que as pessoas não podiam estar, tinham que se manter distanciadas, a importância disso mesmo, e só assim é que foi possível. Porquê? Porque é tão frágil aqui o sistema local, regional, mediático, é tão frágil, que quando chegou esta pandemia, isto foi completamente o descalabro. E, portanto, eu acho que aqui as pessoas não perceberam, nestas regiões mais pequenas, a importância que têm os órgãos de comunicação locais e regionais. É de tal ordem importante que se não fosse esta proatividade das autarquias em poder alto-falantes pelas zonazinhas mais pequeninas, pelas ruas, pelos lugares, junto às igrejas, mas é muito importante que conseguiu através dos párocos. Susana, deixámos de ouvir. Não fui só eu, certo? Uhum. Deixámos de ouvir a Susana, parece-me que ela está mesmo congelada, portanto, queria só ver se retornava, se era um problema pontual, mas talvez, bem, de qualquer forma, se calhar passamos ao Tiago, e assim que a Susana depois retoma a palavra. Se calhar é o mais sensato, para não estarmos à espera que descongele. A Susana, se calhar, assim que pronto, já saiu, entretanto há de voltar. Tiago, aproveitando, bom dia Tiago, em primeiro lugar, e aproveitando aqui um bocadinho o fio condutor que a Susana estava a ter, no fundo tem a ver também com o que se passa certamente e que identifica no jornal Alto Alentejo. Desculpem-me o que aconteceu, pronto. Mas eu estou no norte, não sei onde é que vocês estão, mas aqui está uma tempestade horrível, a internet está instável em todo lado. Não sei se vocês estão a sentir o mesmo. Aqui não há tempestade, Susana, mas de qualquer forma deixámos de ouvir, agora estamos a ouvir novamente, pode continuar então e já retomamos o Tiago, porque eu tinha... peço-vos desculpa, não há problema. Se acontecer de novo, por Tiago, favor... não leva mal, a seguir já retomamos, mas assim a Susana Tiago, continua o condutor que tinha, que tem mais... se acontecer de novo, por favor, passem ao próximo que eu depois intervenho. Está bem, não há problema. Sim. Eu estava a falar da fragilidade destas terras pequeninas que têm muito poucos órgãos de comunicação e nesta altura da pandemia, efetivamente eles tiveram grandes dificuldades, deixámos de ter o papel, tivemos rádios com uma programação muito, muito parca. Quando digo parca é discos pedidos e notícias lidas pela internet, porque não há jornalistas para fazer mais, porque não há pessoas, e quando isso acontece temos uma dependência enorme das autarquias, de quem faz publicidade, dos empresários, e quando assim acontece sabemos todos que a informação, a qualidade da informação e a credibilidade da informação se perde um bocadinho nesse aspecto. Eu estava a dizer que via aqui neste vários problemas, sobretudo porque a comunicação local nestas regiões tem que ter um papel educativo. Primeiro temos que mostrar às pessoas de que é muito importante termos um jornal da terra que as informa para além daquilo que é o nacional, porque nesta altura, sobretudo, interessava muito, o que interessava às pessoas, obviamente, que eram as notícias nacionais e o problema e a problemática nacional, mas era também aquilo que estava a acontecer à nossa porta. O número de casos da nossa porta, aquilo que precisávamos de saber, que era nacional, mas que também se aplicava ao nosso território, e quando os órgãos de comunicação nesta altura se fragilizaram desta forma,
jornalistas muito poucos. Notei no Jornal da Terra que era um copiar-colar daquilo que são as notícias dos gabinetes das autarquias, copiar-colar puro, porque não há jornalistas para ir para o terreno, não havia notícias de terreno, havia copiar-colar. Se comparássemos os sites das câmaras municipais e depois comparávamos aquilo que saía no jornal local, percebíamos que era exatamente a mesma coisa, porque era escrito pelos gabinetes de comunicação. E porque não há pessoas para fazer isso. Eles continuam aqui, claro, mas ressalvar a resiliência dos órgãos de comunicação local. O professor Paulo Serra começava precisamente por isso, pela resiliência deles. Não é fácil, de facto. Se já sobreviviam com grandes dificuldades com empresários e com as autarquias muito, muito dependentes do poder político, agora porque caíram muitos eventos, porque deixou-se de fazer eventos, porque se deixou de publicitar, mais difícil e mais dificuldades eles se encontram, e portanto é ver o que vai dar, é tentar esperar que se reergam agora no próximo ano, que o ano seja melhor, mas o futuro não é muito animador, vai demorar, já era difícil, agora está mais difícil, e em regiões com públicos muito específicos, com população muito envelhecida, onde o digital é quase nulo, ainda é mais difícil. Não sei como é que eram as vossas regiões, mas aqui no norte, para o interior, precisamente para o interior, tivemos grandes dificuldades em levar, desde março até agora, a comunicação à população. Tivemos que fazê-lo de diversas formas, incluindo até mesmo os alto-falantes, porque teve que ser, não havia outra hipótese. Muito obrigada. Agora sim, então passo a palavra ao Tiago, no fundo dando aqui continuidade à experiência que também foi no contexto do Alto Alentejo, mais propriamente de Porto Alegre. Claro, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Peço desculpa por ter entrado depois, mas tive aqui uns problemas técnicos. Ora, relativamente à nossa realidade, eu estava a ouvir a Susana Ferrador e queria convidá-la a vir cá a Porto Alegre e ao Distrito de Porto Alegre, porque então o nosso público é muito, muito, muito específico. Nós no jornal, a pandemia não alterou aquilo que é a publicação do jornal, portanto nós achámos que tínhamos que continuar todas as semanas a publicar o jornal de forma impressa. Mantivemos também sempre paralelamente o site, justamente porque as pessoas em Porto Alegre e no distrito não iam compreender que nós não conseguíssemos continuar a publicar o jornal, porque temos públicos muito específicos, somos o órgão de comunicação que chega às pequenas aldeias e aos cafés onde somos a única fonte de informação e, portanto, tivemos necessidade e continuamos todas as semanas durante o estado de emergência sempre a trabalhar, tentando fazer aquilo que era possível. Eu lembro-me que ao início, quando houve esta questão do estado de emergência, isto agora vai parar tudo, até aí. Nós que somos um jornal de proximidade, nós que vamos às festas das terriolas, nós que vamos aos festivais e que vamos a todos os eventos, isso para nós acabou, para nós foi terrível. Ou seja, tivemos aqui que encontrar outras formas de contar aquilo que se estava a passar, e isso fez através, por exemplo, lembro-me que delineámos um plano para as primeiras semanas, nomeadamente no estado de emergência, em que fomos falar com psicólogos para tentar dar conselhos às pessoas, uma espécie de edições mais educativas para tentar sensibilizar como é que se devia explicar esta situação às crianças, por exemplo, em termos... se calhar a maior mudança que nós tivemos foi em termos de rotina de redação. Porque eu tenho para mim que a pandemia, pelo menos aqui no Alto Alentejo, no jornal, vai chegar para o ano. Porque nós este ano já tínhamos a publicidade mais ou menos garantida com autarquias, com empresas. O problema vai ser para o ano. Quando as autarquias já não quiserem fazer publicidade porque vão investir noutras coisas, as empresas, e aqui em Porto Alegre não podemos esquecer que somos cerca de 100 mil habitantes, sendo que somos o único distrito com menos de 100 mil habitantes eleitores, portanto, e cada vez somos menos, e esse é o nosso principal problema. Nós sentimos, por exemplo, já em Porto Alegre, na capital distrito, que se morrem 6 pessoas no Taleião, são menos 6 jornais que nós vendemos num bairro da cidade.
E isto é absolutamente dramático. Absolutamente dramático. Relativamente a esta questão da internet, aqui em Porto Alegre e no distrito, há aqui um misto. Há muita gente, até pessoas com mais de 60 anos e até mais, que têm internet, mas que utilizam principalmente o Facebook. E o Facebook, nesta altura, para nós, é, como se costuma dizer, um pau de dois bicos, porque as pessoas utilizam-se daquele espaço, muitas vezes para lançar fake news e para lançar temas que não... E nós temos que fazer aqui uma mediação, ou seja, nós, por exemplo, com esta questão do Covid, para já também dizer que a nível de entidades locais aqui do distrito, eu andei durante 3 meses a rebater, isto só para que vocês tenham noção, eu não tinha qualquer dado do que é que se estava a passar a nível epidemiológico no distrito. Ligava para o hospital, ligava para as câmaras, eu tive que andar durante quase 5 meses a ligar para os presidentes de câmara para saber se havia Covid na terra deles. Porque em termos de comunicação, tudo falhou. Tudo falhou, o hospital sempre se recusou, aliás, o hospital só há cerca de um mês é que começou a fazer um boletim epidemiológico e, portanto, isto dificultou-nos muito o trabalho. Eu andei durante semanas até à 1 da manhã a falar com presidentes de câmara. E depois, a questão aqui era que não tinha essa informação para dar e as pessoas pediam-me. E isto funcionou aqui tudo muito mal. Percebo também que é uma fase excepcional e, portanto, que não se soube fazer, mas trabalhou-se muito mal aqui. E relativamente a esta questão da internet, a questão é, nós vamos tentando atualizar diariamente com a informação mais atualizada possível, mas essa informação nós sabemos que não vai chegar a todas as pessoas e por isso temos necessidade, e tivemos sempre necessidade, e o papel para nós continua a ser extremamente importante, independentemente de haver aquele tema, o papel vai acabar, não vai acabar, para nós aqui continua a ser importante. As pessoas sentem falta do jornal, isso também foi, se calhar foi uma das coisas boas que esta pandemia nos veio trazer, foi se calhar um reforço ou um reconhecimento por parte das pessoas que nós temos um papel importante e sentimos muito. Só para vos explicar, na primeira semana do estado de emergência, nós recebemos e entupiram-nos os telefones do jornal para saber se ia haver jornal, porque não queriam ficar sem jornal. Eu não sou empresário, percebo pouco disto, o meu trabalho é mais a redação e jornalistas, mas dizia ontem a minha colega da administração que em termos de quebras de vendas, aquilo que sofremos teve que ver com uma única e simples questão que foi a questão dos locais onde vendemos. Houve muitos locais que tiveram que fechar e, portanto, houve pessoas que... Isto é um jornal que se vende nos bairros e, portanto, se a loja do bairro fecha, porque somos uma população muito idosa, as pessoas não têm disponibilidade para se deslocar a outro local. Mas sei-vos dizer que, em termos económicos, neste momento... Tanto que nós não entramos em layoffs, nós não reduzimos ordenados a ninguém. Em termos económicos, agora ainda não conseguimos ver ali uma grande quebra. Obrigada. Sandra, se calhar, aproveitando aqui uma questão levantada, eu depois já passo às questões... já passo a palavra ao público, mas aproveitando aqui uma das coisas que foi referida pelo Tiago e também pela Susana, que tem a ver com a particularidade dos públicos. O facto de os leitores do Jornal Centro terem sentido essa necessidade de manter o papel e de fazer portanto, ter esse suporte, sendo uma revista trimestral, se isto não pode reverter e afastar ainda mais os leitores, porque, e aproveitando também, se puder, fazer no fundo uma espécie de caracterização também dos leitores dessa região, porque se calhar tem sentido aqui neste contexto. Os leitores da nossa região são tão diversos como a nossa própria região. Há pouco a Susana Ferrador estava a dizer que estava de Baião, que é de Baião.
o nosso distrito de Viseu vai quase até Baião, porque a seguir a Baião é Rezende, e Rezende é do distrito de Viseu. Portanto, nós vamos quase de Coimbra a Baião, neste caso. É um distrito muito grande. E tal como o distrito é grande, a população é diferente. Nós temos uma população a sul do distrito jovem, ativa, feita de investidores, de empresários, de gente muito ativa, e temos uma população no norte do distrito muito mais envelhecida. Pronto. É evidente que a nossa implementação em termos de jornal era muito forte na parte sul do distrito e na própria cidade de Viseu. E depois tínhamos alguns polos, em Lamego, por exemplo, também já é uma cidade maior, onde também tínhamos alguma presença. Nós, contrariamente ao que o Tiago estava a dizer em Porto Alegre, o nosso público era um público... como é que eu ia te explicar? Nós não temos não era aquele jornal que ia muito especificamente à pequena notícia local, àquela proximidade do género de, por exemplo, informar da paróquia ou assim. Não era tanto isso, era muito mais abrangente, apesar de termos presente no nosso jornal notícias de todos os 25 concelhos do distrito, da região de Viseu. Mas eram notícias, reportagens ou aquela notícia da autarquia, mas pegada de outra forma sem ser através dos press releases. Portanto, a presença era constante dos 25 concelhos, mas não era aquela proximidade como eu sei que há, por exemplo, em outros jornais, e nomeadamente aqui em Viseu, em que precisamente são lidos nos cafés. Pronto. E isso... Por causa disso, digamos assim, não foi tão difícil a decisão de terminar com o papel. E a nossa presença online, nós também não tivemos quebra na área da publicidade, pelo contrário, aumentámos. Em novembro, nós conseguimos ter mais, financeiramente foi mais vantajoso do que em novembro do ano passado, por exemplo. Isso verificou-se, foi-nos dito também pelo nosso departamento de contabilidade, e a verdade é essa. Portanto, o nosso público, lá está, como estava mais virado para um público que já estava com vontade de ter o digital, já estava habituado ao digital, não foi difícil. Não sei se me consigo fazer entender, porque na realidade o papel cumpria o objetivo com determinados leitores, que o jornal já tem 19 anos, não é? O papel cumpria, e isso nós continuamos a deixar que os nossos leitores se mantenham fiéis a esse papel, mas como nós tínhamos tantos leitores já no online, demos mais ainda a esses leitores. A Susana está a abordar precisamente a transição digital, ou a transição dos meios para o digital, e pode especificar a zona e os meios, de forma, os meios em causa, mas os jornais em causa que está a abordar? Sim, eu fiquei sem ouvir alguma parte da pergunta, mas julgo que ouvi a final e é suficiente. Permita-me só aqui dar uma pincelada. Deixámos de ouvir a Susana. Penso que foi a tempestade, não é? Vamos estar assim. O jornal onde trabalha. Deixámos de ouvir, Susana, vai ter de retomar o raciocínio desde o início. Ok. Tempestade levou-lhe a voz. Está bem? Peço-vos muita desculpa, mas Acontece, há coisas que não consigo controlar. Eu queria só, permita-me, Sónia, por favor, só fazer aqui uma pincelada sobre aquilo que disse o Tiago e a Sandra, porque eu os ouvi com muita atenção e porque me ligou ao discurso deles. Eu identifico-me aqui mais com aquilo que disse o Tiago, porque me pareceu mais, o trabalho do Tiago me pareceu mais próximo, me pareceu mais hiperlocal do que o da Sandra. O da Sandra é um jornal do centro, tal como o nome indica, é um jornal com maior abrangência, que chega a muito mais pessoas do que aquele que chega, se calhar, os do Baião e os do Tiago, e portanto, e o jornal da Sandra, a mim pareceu-me que é um chapéu, porque depois existem os mais, não sei se estou a falar bem, Sandra, porque depois existem os mais hiperlocais, sendo o seu talvez um jornal local, nem local, se calhar regional, não é? Portanto, não chega a ser local, porque chega a públicos muito, exatamente, chega a públicos muito maiores.
Já o Tiago me parece que tenho mais, consigo perceber melhor quando ele diz que ia a todas as festas, eles iam a todas as festas e, portanto, deixaram de ir. Ora, isto é importantíssimo, porquê? Porque até ao nível do conteúdo nós tivemos um problema, que é, quando nós não tínhamos páginas que chegassem para contar tudo, nós tínhamos sempre que escolher, de repente deixámos de ter conteúdo, deixámos de ter festas, deixámos de ter eventos, deixámos de ter aquilo que nós cobríamos e, portanto, deixámos de ter páginas. Eu notei muito nestes meses entrevistas a pessoas da terra para encher chouriços, como se costuma dizer nesta linguagem do jornalismo, que é, o jornalista escrevia 2 ou 3 perguntas, enviava por e-mail, a pessoa respondia e depois chapa 5 no jornal, enchia páginas. Eu percebi muitas homenagens de vida, muitos conteúdos que antes da pandemia não tínhamos espaço para pôr, ou punhamos de forma muito residual, e agora temos... E tivemos muito espaço agora. Porque é que nós íamos, além do Covid, o que é que nós tínhamos nas terras mais pequeninas? Nada. Deixou de haver tudo. Deixou de haver as festas, os bailes, tudo o que havia deixou de haver, deixámos de ter conteúdo. Até ao nível do conteúdo, nesta pandemia, nós sofremos aqui um problema gravíssimo, gravíssimo. E os editores, os redatores e as direções dos jornais devem ter tido uma enorme dificuldade em perceber o que é que iam pôr no jornal. Depois, outro aspecto importante que o Tiago referiu e que eu também gostava de abordar é o facto de que, no início, a DGS fez uma comunicação muito má e, portanto, no início, os jornais não conseguiam dar quantos casos tínhamos na Terra, porque nem o delegado de saúde nos dava, nem a autarquia dizia que podia dar, e nós fazíamos um esforço para perguntar, mas nem eles podiam dar, mas não se podia dizer. Só passado uns 3 meses, não sei se estou a falar bem, Tiago, 3, sei lá, só agora, recentemente, é que a DGS decidiu que nós podíamos, que o delegado de saúde nos podia dizer para pormos quinzenalmente, semanalmente ou diariamente quantos casos é que tínhamos. E, portanto, até aí nós não sabíamos dizer à população quantos casos tínhamos. Nós já tínhamos pouco conteúdo, falávamos... Susana, desculpa, mas continuamos sem saber às quantas andamos, porque neste caso, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o hospital lança todos os dias um boletim que está mal, toda a gente sabe que está mal, mas é o senhor do gabinete de comunicação do hospital que manda naquela gente toda e, portanto, se ele diz que não se pode falar, ninguém fala. Portanto, continuamos com o mesmo problema. Isto é terrível. Eu, por acaso, aqui na região de Viseu, aquilo que eu reparo, as dificuldades, por exemplo, nessa questão de dizer dos boletins epidemiológicos, as autarquias têm aqui um papel muito importante, porque as autarquias aqui no Distrito de Viseu todos os dias fazem um ponto da situação, todos os dias. As entidades oficiais não, nem o hospital então nunca lançou um único boletim. Mas as autarquias aqui tiveram um papel importantíssimo e todos os dias, quer seja através do Facebook, quer nas páginas oficiais. Mas no início também, Sandra. Sim. Olha, isso é incrível porque no início eles diziam-nos todos, nós não podemos dizer, as autoridades não nos dizem, nós também não vamos dizer, ou isso é matéria das autoridades e nós não conseguíamos publicar. Não, a maior dificuldade era realmente com as autoridades de saúde, esses nunca quiseram dizer absolutamente nada, claro. Mas nós também conseguíamos fontes através da Proteção Civil, municipal ou distrital, e então íamos tendo sempre informação. Deixem-me só dar este apontamento de curiosidade. O primeiro caso em Porto Alegre, o primeiro caso na cidade de Porto Alegre, em março, foi dado porque foi quase ao lado da minha casa, porque senão eu não sabia. É o jornalismo de proximidade no seu estado mais puro, Tiago. É o jornalismo de proximidade. É o jornalismo de proximidade no estado... Susana foi outra vez. A Susana está... A Susana está... Agora deixámos de ouvir. Mas sim, mas acaba por ser aí o papel do jornalismo de proximidade. Se calhar a Sandra não identifica tanto este jornalismo de proximidade no contexto do Jornal do Centro, ou pelo menos de tanta proximidade, não é? No caso do Tiago... Sim, no contexto do Jornal do Centro, não. Mas eu, antes de trabalhar no Jornal do Centro, trabalhei noutro jornal, que era o Diário de Viseu, e essa proximidade era muito mais fincada no pequeno bairro, digamos assim, como há pouco o Tiago estava a falar. Era o jornal do pequeno bairro. O Jornal do Centro, lá está, como estamos nos 25 concelhos da região, acabamos por ser muito mais abrangentes do que propriamente a notícia do lado.
Agora, tentamos sempre estar presentes nesses 25 conselhos e que todas as notícias e que tudo passe também por esses conselhos. É evidente que há informação que é mais fácil, no sul do distrito é muito mais fácil ter acesso à informação que no norte do distrito. Ainda assim, eu creio que as pessoas são bastante proativas, mesmo no norte do distrito há muita proatividade. E essa proximidade, no caso do Jornal Alto Alentejo, é uma mais-valia ou parece ser aqui uma mais-valia. No entanto, parece não ser suficiente para assegurar, ou garantir a continuidade do projeto, ou pelo menos sentir que não há risco, não é? Porque parece haver sempre, de certa forma, algum receio pelo que aí vem, digamos, não é? Principalmente porque há uma dependência muito grande do tecido empresarial e no caso do jornal não só das autarquias, mas também de alguma movimentação do tecido empresarial, e considerando que, de facto, passamos um período que se avizinha, ou já estamos, em profunda crise, que os efeitos podem surgir. Isto acaba por ser sentido também pelos jornalistas? Nós sempre vivemos em crise, professor, diga-me bem, mas eu gostava de explicar aqui. O jornal Alto Alentejo tem 14 anos e surge da necessidade disto. Porto Alegre, cidade, sempre foi uma cidade muito ligada ao jornalismo, teve vários jornais. O último mais emblemático encerrou há poucos anos, que era o Fonte Nova, e o jornal Alto Alentejo surge disto, de um jornalista que trabalhava no Fonte Nova, um jornal dedicado à cidade, e que achou que o distrito tinha que ter um jornal que tivesse notícias de outros concelhos. E a proximidade para nós é um fator determinante. Nós no jornal costumamos dizer isto muitas vezes. Vou falar do nome de uma terra que muito provavelmente a maioria das pessoas, muito menos quem não é do distrito, não conhece, mas o Sume, por exemplo, que foi muito falado em 2003, que fica mesmo no centro do distrito e ninguém sabe quem é. Ora, o nosso conceito de proximidade vai a isto. Se nós não formos à festa do Sume, nós nunca lá vamos, a não ser quando há um grande acidente. E, portanto, corremos o risco de ter e de nunca falar de terras. E o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é promover as pessoas, dar a conhecer aquilo que elas são, e isso passa muito por festas. Eu não quero aqui passar, independentemente de nós sermos conhecidos como o Jornal das Festas ou não, isto tem muitas mais-valias, porque é na festa X que nós vamos sabendo o que é que se passa, o que é que a Câmara fez de bem, o que é que a Câmara fez de mal, é onde nós vamos, no fundo, auscultando a população, e isto é muito importante. Relativamente às dificuldades, e à pergunta que a professora me estava a fazer, eu aquilo que antevejo de grave daqui para a frente, ou que poderá vir a ser grave, tem essencialmente a ver com a questão económica, porque para nós a questão jornalística está sempre salvaguardada. Aliás, temos continuado a fazê-lo, não através e apenas, como a Susana há pouco estava a dizer, de páginas para encher de histórias de vida, não. Nós tentámos durante este tempo todo ter conteúdos apelativos, se calhar em excesso, opiniões, mas um conjunto de conteúdos que nós achámos que devíamos publicar para sensibilizar as pessoas e também para lhes explicar aquilo que era esta situação e que no fundo é excepcional. Obviamente que não se prevê um ano fácil, eu não sei o futuro, não sei como é que as coisas vão ser, mas eu acho que o grande problema dos órgãos de comunicação, porque fala-se muito dos apoios do Estado, nós só na última semana é que começamos a ter efetivamente, não sei se já recebemos alguma coisa ou não, na última semana é que começámos a publicar, por exemplo, as publicidades da DGS, os estão falados, foram 15 milhões, qualquer coisa assim, que os jornais locais chegaram agora. E não sei ainda se chegou o dinheiro, portanto, antevejo uma crise grande nos mídias locais e regionais para o ano, não sei qual vai ser a sua dimensão e nem sei o que é que vai provocar. Agora, isto a nós cria-nos algum receio em termos de futuro, obviamente.
A Susana, entretanto, não sei se está connosco. Já. Estou sim, estou aqui, por enquanto. Nesta questão da publicidade, eu gostava de dizer o seguinte: eu não consigo dizer se vai ser difícil ou não pelo seguinte motivo. Eu acredito que os apoios do Estado, nomeadamente das autarquias, vão continuar, sobretudo em projetos anos, não é, Sandra? Susana. Susana, depois deixamos de conseguir ouvir. Sim, Susana, entretanto está-nos a ouvir, se puder retomar o raciocínio, ou começar do início, porque houve aqui uma falha a partir da publicidade. Eu estou a ficar aí assustada, porque se a tempestade está assim tão grande, está quase a chegar aqui. E no que diz respeito à publicidade, com a Sandra, quando tomam a decisão de deixar de imprimir, isto na publicidade tem algum efeito? Ou seja, na venda de publicidade, porque passar para o meio digital, para o contexto digital único e exclusivamente, tem um impacto, ou pode ter um impacto. Nós ficámos com alguns dos nossos clientes. É evidente que muitas empresas disseram que não podiam, até porque estavam a passar elas próprias por situações de dificuldade, não é? Muitas empresas disseram que não podiam. Alguns dos nossos clientes ficaram e passaram, por exemplo, a ter espaço de banners no digital e começamos a criar produtos novos digitalmente, nomeadamente newsletters exclusivas, landing pages direcionadas. Ou seja, por exemplo, nós com as autarquias fazemos tudo de 15 em 15 dias um sumário, digamos assim, depois enviamos para a base de dados, enviamos para eles enviam para a base de dados deles, das notícias mais vistas e daquilo que fomos fazendo desses próprios conselhos. E isso é uma forma de publicidade, porque é conteúdo pago. Criámos também uma secção para exclusivos para várias empresas nacionais e internacionais colocarem aqui os seus artigos, não estão no noticiário normal, não estão na página do noticiário normal, estão numa secção exclusiva para eles, e portanto tivemos essa necessidade de criar outros produtos para irmos buscar novos clientes. Agora com a revista, fomos recuperar, curiosamente, muitos desses anunciantes que antes estavam connosco no jornal e que regressaram connosco com a revista, porque a revista também, como é um produto novo, é cores, tem um papel muito mais cuidado, tem uma paginação completamente diferente, conseguimos recuperar muito desses anunciantes. Okay. Eu vou aproveitar, e porque se está a falar precisamente nesta questão da sustentabilidade dos projetos, há já duas questões, é aqui uma questão e depois eu vou passar a palavra também a uma das pessoas que está connosco, está a assistir e que pede para intervir. Eu vou só, por ordem de... Eu não sei se o José António quer colocar a questão de forma pessoal, porque estava a pergunta no chat, mas eu posso colocá-la, mas se o José António quiser colocar, pode fazê-lo. Como é que... Quer colocar? Sim, então, força, sim. Antes de mais, bom dia a todos. Agradeço o facto de estar aqui presente nesta conferência também. Eu sou jornalista profissional, tenho carteira profissional, trabalhei no Jornal Notícias há bastante tempo e depois saí do Jornal Notícias para enfrentar um novo desafio, que foi a criação de um pequeno grupo de comunicação social regional, situado em São João da Madeira, para quem conhece, fica a norte do distrito de Aveiro. Começámos com um jornal, portanto, o desafio foi lançado nessa altura, com um jornal regional e uma rádio, e foi naquele período de transição. A rádio andou durante muitos anos, foi uma batalha jurídica para conseguir o alvará, porque teve que recorrer várias vezes ao tribunal. Pronto, quando o grupo acabou por fechar, acabou por se diluir, nós tínhamos 7 jornais, 2 rádios e 2 revistas. A ideia foi, durante muitos anos, centralizar tudo em São João da Madeira, e depois ali os jornais que tínhamos ali à volta, praticamente só tínhamos uma pessoa e tudo o resto era feito numa única redação central em São João da Madeira.
Agora, também estou a tentar fazer a minha tese de doutoramento, vamos ver se corre bem, tal como a Susana. temos um caminho difícil pela frente, e a minha tese de doutoramento vai também neste sentido, vai no sentido da imprensa regional. E vai no sentido de jornalismo de proximidade. Quando há pouco ouvi, eu penso que era o Tiago que falava de jornalismo de proximidade, um jornalismo de proximidade, por aquilo que eu tenho andado a ver e a ler, abrange muita coisa. Nós podemos fazer jornalismo de proximidade, por exemplo, com alguém que está nos Estados Unidos, ou com alguém que está na Venezuela, ou noutro sítio qualquer. Hoje em dia, o jornalismo de proximidade existe em qualquer ponto do mundo, através das redes sociais e através daquilo que é o nosso público-alvo. Mas não é esse o foco do meu estudo. O foco é, de facto, a comunicação social regional, a imprensa regional, e eu estou-me a focar apenas e só no Distrito do Porto, portanto, na área metropolitana do Porto. A área metropolitana do Porto é curiosa, tem alguns jornais extremamente interessantes. Um deles, por exemplo, é um dos jornais mais antigos do país, portanto, com edição em papel. E depois tem outros projetos mais recentes. E, curiosamente, também, não sei se acontece o mesmo, por acaso ainda não tive essa curiosidade de ver, mas penso que será, se não é o único, é um dos poucos distritos onde, curiosamente, a capital do distrito, ou seja, o Porto, não tem nenhum jornal local. Portanto, todos os concelhos à volta têm jornais locais, têm órgãos de comunicação social regional, mas não têm jornais locais. Peço desculpa, o Porto não tem jornais locais. Pronto. Outra coisa que me preocupa é, de facto, a sustentabilidade dos projetos. Porque assim, não adianta nós estarmos a falar de projetos, não adianta nós estarmos a falar de jornalismo se não houver dinheiro para sustentar os projetos. Na minha opinião, essa é a grande questão. Porque quem está à frente de um projeto, e eu estive durante bastante tempo, aliás, nesse segmento fiz parte da URIR, que era a extinta União Nacional da Imprensa Regional. Fui vice-presidente, tive a oportunidade de estar com algumas pessoas, inclusive, para quem conhece, do Grupo ENA, que tinha e penso que ainda tem uma participação forte na comunicação social regional. Eu acho que o importante daqui assim é, de facto, arranjarmos uma maneira, um caminho a seguir, e é esse caminho que eu acho que todos nós procuramos, o caminho a seguir. Por onde é que nós temos de seguir? E nós temos aqui dois focos extremamente interessantes. Um deles é o público mais jovem. O público mais jovem leu ou não jornais em papel? Primeira pergunta. Segunda questão. Como é que nós vamos chegar com as novas tecnologias às aldeias? Àquele público-alvo que ainda lê jornais em papel e que não tem convivência com as novas tecnologias. Como é que nós conseguimos lá chegar a essas pessoas? Será que o papel tem... será que o papel, a vida do papel é, enquanto houver pessoas dessa idade e nessas aldeias a viver, será que nós, naquilo que já não são aldeias, por exemplo, no litoral, ou fora do litoral, mas nos centros urbanos, será que nós também não temos leitores? Eu acho que temos. Mas eu acho que tudo isso são questões que interessam aqui assim debater. Acho que é extremamente interessante, primeiro, arranjarmos um modelo de financiamento. Sem um modelo de financiamento não há jornalismo. Sem um modelo de financiamento não há profissionais que consigam trabalhar, não é? A não ser por amor à camisola. Mas mesmo esses seriam projetos... Aliás, todos, não sei se também é uma curiosidade, todos os projetos que vieram e que anunciaram jornais gratuitos falharam, não é? O caso do Metro e de outros jornais que agora não me estou a lembrar o nome, mas que existia. Portanto, todos esses projetos falharam. E isso também é uma boa questão. Até que ponto é que nós devemos ou não oferecer um produto que é o fruto do nosso trabalho? Não é? Até que ponto é que aquilo que é oferecido tem ou não sucesso?
Portanto, são várias questões. Gostava apenas de contribuir com uma pequena provocação, se me é permitido, ao Tiago, que há bocado dizia e que falava da promoção das localidades, das pessoas que o jornal dele fazia. Tiago, o jornalismo é precisamente, a gênese do jornalismo é precisamente o contrário. Nós temos que ser um poder, nós temos que ser um contraditório daquilo que é. Agora, eu entendo que nós hoje, cada vez mais, e então não vamos falar, por exemplo, das televisões, que então Caí o Carmo e a Trindade, mas eu compreendo que cada vez mais hoje se usa o jornalismo positivo. E esta é também uma questão que eu gostava de deixar ficar. O jornalismo chamado jornalismo positivo, ou as notícias positivas, ou o dizermos, o promovermos alguma coisa, isso é jornalismo ou isso são fediveres que ajudam a encher as páginas dos jornais? Muito obrigado por me terem ouvido e peço desculpa se me alonguei. Obrigada, José. Não sei se querem responder, se calhar ao Tiago, não é? Deixa-me responder. Claro, Tiago. Obrigado, senhor José, acho eu. José, realmente... José, obrigado. Não é uma provocação, quer dizer, isto tem que ver... Quando eu falo em promoção, eu não estou a falar em promover a autarquia X ou... Vamos ser sinceros, eu estou nisto há 7 anos, já passei por uma rádio local e estou num jornal. E a mim sempre me disseram isto, se queres enriquecer, não vais para o jornalismo. E eu hoje consigo perceber isso. Muito do trabalho que eu aqui tenho, independentemente de receber o meu ordenado e das questões que pôs sobre a questão da sustentabilidade, de serem muito pertinentes, mas se não tiver aqui se calhar 50% de voluntarismo, se calhar já me tinha ido embora há muito tempo, porque isto também, o jornalismo também é muito voluntarismo, porque ainda recebo horas extraordinárias, por exemplo. É imprensa local, apenas imprensa local, exato. Obviamente isto depois, e falou do jornalismo de proximidade, da questão e falou também de uma coisa que eu sempre recusei. Para mim não há jornalismo negativo nem positivo, há jornalismo. Há notícias que você pode considerar boas, ou que é boa para si, mas se calhar para outra pessoa não há. Isto depende muito da especificidade do público. E nós aqui no Alto Alentejo no Distrito de Porto Alegre, temos um público muito específico. Falou aí, por exemplo, de questões muito importantes e com que nós nos debatemos todos os dias. Como é que eu tiro de circulação um jornal impresso e como é que deixa as pessoas, por exemplo, da aldeia do Gavião, que é a terra que fica mais a norte do distrito, quer dizer, no Gavião as pessoas só têm acesso ao jornal Alto Alentejo, porque o Alto Alentejo é o único que cobre os 15 concelhos do distrito. E mais ainda ajudamos os outros jornais de paróquia, porque os senhores padres depois vão lá à redação buscar as notícias e, portanto, como é que eu faço isto? Quer dizer, nós há pouco tempo estivemos a fazer as contas e só para perceber, nós somos líderes da audiência e nisto temos a concorrência direta de alguns jornais de paróquia e temos, por exemplo, outro jornal em Elvas. Por exemplo, no Crato, onde há outro jornal de paróquia, nós somos líderes da audiência, sendo o outro jornal gratuito, com 2 jornais vendidos. A audiência, quando eu digo audiência, é de jornais vendidos, quer dizer, isto é muito complicado. As pessoas aqui não aceitam pura e simplesmente que se lhes tire o jornal. O José vem às quartas-feiras de manhã a Porto Alegre e é impressionante. E isto para mim, quando eu saí do curso de jornalismo, da professora Sónia foi minha professora, eu achei que a imprensa local estava morta. Não havia imprensa local nenhuma. Imprensa local... jornal, não rádio. A Rádio Cá também sempre teve muita força. Eu pensei que estava morta e eu, quando vou para um jornal, percebo que a realidade não é assim e que as pessoas todas as semanas continuam à procura do jornal e se o jornal não sai, cria aqui uma espécie de revolta entre as pessoas porque as pessoas precisam de saber. Eu, para lhe explicar, porque isto depois é interessante, nós percebemos, esta semana, na última edição do jornal, nós decidimos, tínhamos uma grelha, e agora por causa desta questão do Covid, tínhamos uma tabela onde dizíamos os casos de Covid por concelho. E como fechámos edição antes por causa do feriado,
não publicámos a tabela. E então, eu sei lhe dizer que ontem tive o dia todo a atender telefones porque as pessoas queriam ver a tabela e não estava lá a tabela. E, portanto, isto é um público muito específico, é um público aqui no Distrito de Porto Alegre muito idoso, tal como eu há pouco estava a dizer, nós temos 2 bairros na cidade. Se morrem 6 pessoas num bairro, nós começamos a sentir falta desses 6 jornais que vendíamos, portanto, é 6 jornais que deixamos de vender. E a verdade é que nós, estando no jornal, nós também não sabemos muito bem qual é que é o modelo que pode ser adotado. Quer dizer, nós já damos algumas coisas na internet. Tiago, permites-me só apenas um Sim. contributo, se for possível. Curiosamente, sabem qual é, há um estudo que eu agora de cabeça não posso referir, mas sabem qual é a percentagem de pessoas que abrem, ou melhor, sabem qual é uma das páginas preferidas dos jornais locais? É a necrologia. A necrologia, exatamente. A necrologia tem 80%, há um estudo qualquer, eu agora de cabeça não posso referir, mas há um estudo nesse sentido. A necrologia tem 80% dos leitores do jornal, ou melhor, 80% dos leitores que leem jornais locais abrem o jornal diretamente na página da necrologia. Eu penso que essa é uma das partes do jornal que ainda consegue manter a imprensa e há muita gente a comprar o jornal precisamente para ler esse tipo de anúncios, nomeadamente aquelas pessoas mais envelhecidas. Portanto, eu acho E até lhe digo mais, enquanto mais necrologias há no jornal, mais essa edição vai vender. Há algumas palavras que nós, quando estamos à frente do jornal, sabemos que elas vão vender. E há aqui algumas como é que eu vou te chamar a isto? Há aqui algumas situações que nós, às vezes, quem está à frente do jornal e precisa de trabalhar com audiências, não é? Porque a publicidade também nos chega com as audiências que nós temos. Isto é, se nós tivermos um jornal que vende 1000 exemplares, não temos um continente a apostar no nosso jornal. Mas se nós estivermos num concelho com 30 mil habitantes e temos seguramente as contas em termos de imprensa regional fazem-se mais ou menos nesta ordem, portanto, admite-se que um agregado familiar será constituído por 3 a 4 pessoas, portanto, se cada pessoa ler um jornal, dividido por 4, 30 mil, dá 7.500. Se tivermos 7.500 pessoas a ler um jornal, já temos um continente ou um pingo doce que vai apostar na publicidade. Portanto, quem trabalha com audiências às vezes tem necessidade de se socorrer a uma ou outra situação. Pronto. E nós sabemos que há palavras que fazem vender o jornal. Se nós colocarmos a palavra só, apenas e só, sexo, na primeira página, nós temos quase a certeza que aquela edição vai quase de certeza absoluta esgotar. Da mesma maneira que se nós colocarmos um título chamativo, no fundo, é assim, não queria estar aqui a fazer comparações, mas no fundo é um bocadinho aquela linha que segue, por exemplo, o Correio da Manhã, tão criticado por todos, mas com tanto êxito. E aqui está, se calhar, mais uma questão importante para nós aqui falarmos e debatermos e considerarmos. Como é que o Correio da Manhã tem tanto êxito e é um jornal tão criticado? Toda a gente critica o jornal. A CMTV, por exemplo. Eu fui convidado há dias para dar uma formação a professores sobre fake news e falávamos sobre isso. Eu quase que consegui abrir aquilo, foram 6 sessões, e nas 6 sessões que eu fiz, eu quase que todas as semanas tinha um motivo da CMTV para abrir a formação. Portanto, e de facto há aqui muita coisa, mas a verdade José, desculpe, estamos a falar de um jornalismo que é muito duvidoso na sua gênese, na ética, em todo o plano, em todo esse plano. É um jornalismo muito duvidoso, continua a operar, mas devíamos ter todos muitas reservas em relação àquilo que é feito por esse grupo, porque se aproveita da fragilidade, não é da fragilidade, mas se aproveita da escolaridade de um público muito diverso para fazer jornalismo, e não devia ser assim. Susana, obrigado por mais do que isso.
mais do que isso. Concordo inteiramente com aquilo que acabaste de dizer. Mas mais do que isso, mais do que o público, são os profissionais que o fazem. Porque se nós estivermos a ver os profissionais que fazem, por exemplo, a CMTV, e eu tenho passado algum tempo a ver, felizmente não é muito, mas tenho passado algum tempo a ver a CMTV e a analisar algumas rotinas, pronto, até para o estudo que estou a fazer, onde também tem algumas situações que são tocadas. Portanto, de facto, isso é verdade. Mas há aqui uma questão extremamente importante. O jornalismo só tem valor, digamos assim, se tiver público, certo? Se nós não tivermos público, não vale a pena fazermos jornalismo. Agora eu pergunto, qual é o canal e o jornal mais vendido em Portugal? É a CMTV e é o Correio da Manhã. José, mas vale a pena manipularmos o público. Mas vale a pena o jornalista manipular o público, José? Não, Susana, não é isso que eu estou a dizer. Deixa-me só terminar. A questão aqui é pensarmos porque é que isto acontece e como é que isto pode mudar. Se nós temos um órgão de comunicação social, vamos, por exemplo, falar das quatro televisões generalistas e de sinal aberto, RTP1, RTP2, SIC e TVI. Se nós pensarmos nisto, nós temos, eu acho que todos aqueles que aqui estão presentes, ninguém duvida que o melhor canal, se calhar, de informação e até de programação é a RTP2. E é aquela que é menos ouvida. Há um estudo qualquer que eu também não posso mencionar de cabeça, mas que há uns tempos atrás, aliás, foi no Natal passado, ou no Natal ou no Ano Novo, que esteve 6 horas, isso foi notícia aí num sítio qualquer, esteve 6 horas a RTP2 sem ter um único telespectador. Portanto, isto aqui assim é que é importante. E é um canal de referência. É um canal que eu tenho, por exemplo, eu gosto de ver. Tive muita pena do João Fernando Ramos ter saído da RTP para a TVI. Pronto. Mas isto para dizer que a SIC e a TVI são autênticos canais de fé diver, não é? E têm uma audiência fantástica, não é? Ou melhor, eles dizem que também há audiências que eu acho que são manipuladas. Acho que temos um grande papel, acho que temos todos um grande papel na educação do público. Obrigada. Eu queria agradecer e a pedir que no fundo... Sim, claro, Sandra. Sim, só para pegar aqui numa coisa que há pouco o Sr. José Moreira disse, que de jornalismo positivo... Não é senhor, é só José Moreira. Que José Moreira disse de jornalismo positivo. E pegando nesta questão agora das televisões, da CMTV e por aí fora, eu acho que nós conseguimos fazer jornalismo positivo e estarmos ao mesmo tempo a promover uma região ou algo ou qualquer coisa e não deixar de ser informação. E eu acho que isto é o que nós temos que fazer enquanto jornalistas, enquanto educadores no bom sentido de um público, de leitores, do que quer que seja. E isso é possível. E não deixa de ser informação, não tem que ser entretenimento, não tem que ser nada disso. Nós temos aqui vários exemplos em que, por exemplo, para promover um cluster criativo, digamos assim, nós estamos a promover este cluster que existe, mas fomos buscar pessoas particulares, gente, rostos, nomes, para dar, com trabalho feito, para dar a conhecer esse cluster, ou seja, estamos a informar positivamente aquilo, estamos a ajudá-los a eles, não é? Comunicarem-se, estamos a mostrar que existe trabalho e não deixa de ser informação, porque as pessoas vão passar a saber todas que existem, aquelas pessoas que fazem isto. Eu acho que nós conseguimos fazer isso com esse tal jornalismo positivo. E as pessoas leem, podem não ser muitas, é uma verdade, infelizmente, mas eu acho que nós aos poucos vamos conseguindo indo lá. Sandra, mas isso tem a ver com a fronteira entre informação e notícia. A informação é uma coisa, a notícia é outra. À luz da ciência da informação, sim. Isso pode ser informação, não é notícia. A notícia faz sentido quando é o contraditório, ok? Aliás, se nós formos à história do jornalismo, a história do jornalismo diz-nos isto. Diz-nos precisamente que os jornais começaram para apresentar também uma voz do contraditório. Aliás, se nós formos ao Código Deontológico dos Jornalistas, isso está lá. Portanto, é a Bíblia de qualquer jornalista, é essa, não é? Agora, eu entendo que nós estamos cada vez mais a passar, a transitar para o mundo dos dias de hoje. E hoje nós, de facto, não temos o jornalismo, nós temos informação.
aqui há uns tempos atrás, eu penso que era a TVI que até apostava nos indicativos do programa, eles não colocavam nem notícia, nem jornalismo, nem nada, colocavam informação. E de facto é verdade. Pronto, há uma diferença entre a informação, entre aquilo que é informação e aquilo que é jornalismo. São coisas distintas, ok? Agora, hoje, cada vez mais se fala, por exemplo, e isto se calhar também é importante estudar, que é o que é que tem futuro no jornalismo. É o jornalismo de investigação, o tal contraditório, porque quando há jornalismo de investigação, necessariamente nós temos um jornalismo de contraditório, ou o jornalismo da informação, por exemplo, nós hoje, nas televisões e nos jornais também acontece isso, nós temos imensos artigos, imensas notícias que vêm falar e que também são importantes e que também é preciso. Eu, por exemplo, quando quero passar, José, eu adoro festivais gastronómicos. José, não sei se me está a ouvir, peço desculpa, pode tentar ser só um pouco mais sucinto para dar oportunidade a outras pessoas que queiram participar também. E aliás, a Susana tinha ficado ainda há pouco, ficámos sem a Susana, ela estava precisamente a falar sobre as questões da publicidade, não quero ser indelicada, mas no fundo para tentarmos também centrar-nos mais naquilo que era a discussão inicial e no fundo é não deixando de ser importante pensarmos também nos modelos seguidos no contexto nacional, se calhar era importante nós pensarmos nos modelos a aplicar no contexto local e de facto é o ponto de partida aqui desta conversa. Susana, nós estávamos a falar sobre publicidade, penso que na altura em que a Susana ficou sem ligação. Sim. Eu acho a discussão que o José colocou na mesa muito pertinente, a educação dos públicos, quando nos diz que efetivamente o canal nacional mais visto até é um canal por cabo, que é pago, e portanto consegue ultrapassar em largas dezenas aquilo que são os canais gratuitos. É muito importante o contributo que nos trouxe, porque a educação dos públicos é fundamental e parte de nós, jornalistas. Julgo que parte de nós fazer isso e, portanto, o contributo de José, eu gostei muito de o ouvir. Mas voltando um bocadinho atrás, vamos para o local, eu estava aqui a dar uma pincelada numa conversa que não chega ali que o Tiago falou sobre a sustentabilidade dos projetos, destes projetos mais pequeninos. É meu entendimento que aqueles que são projetos já consolidados, como é o caso do projeto da Sandra, do Tiago, um com 19 anos, outro com 14, já são projetos que já ganharam o seu espaço e, portanto, já são projetos que eu julgo que, não descartando os problemas do setor que são óbvios, da imprensa regional, as dificuldades que têm desde sempre, acho que quando a pandemia abrandar ou mesmo terminar, eu acho que eles poderão continuar a ser sustentáveis do ponto de vista. Obviamente eu estou a falar daquilo que é o ponto da situação de como era antes da pandemia, não estou a falar de que o setor tem muitos problemas e vai continuar a tê-los. Portanto, eu acho que as câmaras municipais vão continuar, do que é publicidade do Estado, Tiago, se calhar vão continuar a apostar, porque muitas destas regiões muito pequeninas as autarquias sabem que o Jornal da Terra é a única hipótese que têm de chegar às pessoas e, portanto, elas vão continuar a publicitar, vão continuar a financiar se tiverem noção dessa importância da comunicação local e hiperlocal. Eu acho que aqui estes projetos já consolidados, projetos novos que nasçam agora, que sem nome, sem qualidade e credibilidade comprovada, acho que não vão vingar. Susana, deixa-me só aqui provocar-te, desculpa. É que nós neste momento temos um forte concorrente que se chama Facebook e eu tenho câmaras que preferem publicitar no Facebook do que no jornal. Mas Tiago, não te esqueças dos públicos, era isso que falávamos há bocado. Nós temos, no meu território, eu tenho pessoas que não usam Facebook e nem sequer usam as tecnologias digitais. Independentemente disso. Por exemplo, no Crato, que é uma terra com uma população muito envelhecida, a Câmara aposta muito na comunicação via Facebook. Mas eu acho que há todo um trabalho por trás que devia fazer primeiro antes de apostar na comunicação pelo Facebook para pessoas que não usam o Facebook, não é? Isto só para te explicar que nós neste momento temos um concorrente muito forte que é o Facebook e há muitas câmaras Tiago, e a informação chega? E a informação chega às pessoas? Que isso é que é a principal pergunta que temos que fazer. Pode chegar a algumas, não a todas, porque estamos a falar de pessoas, obviamente isto depois torna-se em conversa de café, ou seja, no café, exatamente. Mas não esqueçamos que na pandemia os cafés fecharam e temos aquele problema que é as pessoas que já iam aos cafés ler o jornal, deixaram de ir
deixaram de ser lido porque o café nem sequer estava aberto. Mas nós não vamos voltar a fechar. O problema está aí. É que na pandemia, com o enfraquecimento das rotinas, daquilo que é o dia-a-dia das pessoas, não é? Ganhou mais força o Facebook. O Facebook ainda ganhou mais força. E o Facebook, neste momento, de facto, é uma grande... Aliás, nos Estados Unidos, penso que foi nos Estados Unidos que os jornais já deixaram de publicar no Facebook. Portanto, o Facebook José, é um grande inimigo da comunicação. José, está aí a explicação para aquilo que têm sido as conclusões de estudos na área do digital, sobretudo na área do jornalismo de proximidade e dos desafios que têm as empresas. Portanto, aquelas que já tinham aproveitado as potencialidades da internet antes da pandemia, que já estavam num caminho muito mais avançado, tiveram muito mais facilidade agora, durante a pandemia, em sobreviver, em poder continuar o seu projeto e fazer chegar a informação, do que aquelas que ainda não tinham começado sequer. E, portanto, temos aqui uma ótima oportunidade de analisarmos este desafio, que é as empresas de comunicação local e os órgãos regionais, as rádios, têm um desafio enorme de se aliar cada vez mais às tecnologias digitais, porque é aí que está o futuro. O Tiago diz mesmo, as câmaras já não querem saber porque querem o Facebook. Ora, portanto, então, está aí um modelo... José há bocado, está aí um ponto importante para discutirmos. Portanto, de que forma é que nós podemos potencializar o uso que a internet nos traz? Susana, posso-te fazer uma pergunta em jeito de provocação? Explica-me. Claro. E olha que eu acho que sou o jornalista mais novo do Distrito de Porto Alegre e, portanto, sou o único que tenho e sou defensor destas questões da internet. Explica-me como é que eu, numa redação com 4 pessoas, em que metade delas tem mais de 50 anos, lhes ponho na cabeça que tenho que fazer um site onde vou disponibilizar notícias à borla. É que é este o meu problema neste momento. Tiago, está aí um grande desafio para os órgãos de comunicação, até nos agentes que trabalham nos órgãos de comunicação. Tiago, os próprios jornalistas têm que se adaptar às novas tecnologias digitais, não temos outra forma. Mas eu aqui não estou a falar de jornalistas, eu aqui não estou a falar de jornalistas, eu aqui estou a falar mesmo em questão de chefias. Eu tenho pessoas que não estão minimamente, não têm relação qualquer com a internet. Quando a tua chefia perceber que o teu jornal deixa de ter financiamento e não tem dinheiro para sustentar a empresa, se calhar a tua chefia vai perceber que as potencialidades do digital são muito maiores que aquelas que eles As potencialidades são, sim, exatamente. E concordo contigo, a questão é que há e sempre aprendi isto na escola, a memória é muito importante numa redação, mas neste momento, e não estou a dizer mal dos mais velhos, atenção. Sim, obviamente. Acho é que eles não têm uma consciencialização daquilo que têm à sua disposição com a internet, porque não os sabem aproveitar. Portanto, isto numa redação pequena gera aqui um conflito. Eu sei que dizer, neste momento, o jornal está num conjunto de projetos, por exemplo, estávamos a falar de educação para o jornalismo, nós neste momento temos protocolos com agrupamentos de escolas, para tentar aqui, vamos publicando as notícias que os meninos vão fazendo nas escolas, para tentar aqui puxar um bocadinho. Por exemplo, neste momento, eu agarrei num projeto online do SAP Voz, acho que já foi falado, já foi muito falado, a questão do SAP ter um projeto para ajudar justamente os órgãos de comunicação social. E se não fosse dessa forma, muito provavelmente, o jornal deixaria de ter um site, porque nós não temos nem financiamento para ter uma pessoa, porque eu não sou informático, e depois nós temos que pôr também esta questão, é que um jornalista numa redação, como por exemplo na minha, numa pequena, tem que ser um informático, tem que ser o jornalista, tem que ser o fotógrafo, ou seja, nós temos que tratar disto tudo. E portanto, eu nesta questão estou só a provocar e a tentar explicar. Mas eu acho que isso é o futuro, Tiago. Eu acho que isso é o futuro. Eu acho que este modelo de financiamento vai passar muito por aí, e acho que aquela discussão que temos tido todos de que temos que educar o público e consciencializar o público para a importância de receber boa informação e informação de qualidade, não é só o público que temos que educar, também temos que educar os nossos empresários, porque eu acho que o futuro passa por aí, Tiago, é aquilo que é a minha convicção, é aquilo que vem reforçando os estudos dos investigadores nesta matéria, as conclusões das principais teses de doutoramento e ciência de doutoramento que eu tenho lido sobre a matéria diz mesmo que os investigadores sugerem que
o futuro passa por aproveitamento máximo das potencialidades da internet e se não for isso, se já é difícil, vai ser muito mais difícil. Susana, permite-me aqui, posso, não sei se já terminaste, Susana, desculpa. Sim, se for, por mim. Sónia, posso... Sim. Peço só que seja breve para depois ver se há quem queira participar também com alguma questão do público. Mas sim. Há aqui alguns dados que a Susana estava a colocar com extrema importância e o Tiago também. Mas, Susana, eu acho que o Tiago está ali preocupado com uma situação que não tem muito com o que se preocupar. O público dele, do Tiago, não é o público das plataformas digitais, ok? Ele só tem que ir de encontro àquilo que é o público dele. E o público dele é o público do papel, ok? Se o público dele é o público do papel, ele tem que ir de encontro àquilo que é o público dele. Se tu estás numa outra realidade que tens público digital, tens que ir ao encontro daquilo que é o público digital, ok? E temos que apostar nisto. Nunca nos podemos esquecer que a regra número 1 do marketing é sermos o primeiro, não é sermos o melhor, é sermos o primeiro, ok? É muito difícil, e o marketing mostra-nos que é muito difícil, não é impossível, mas é difícil mudar conceitos, mudar mentalidades, mudar rotinas, portanto, isso é muito difícil. Por exemplo, na comunicação social regional, não sei se vocês se perceberam algum dia disto, nós, por exemplo, eu passei por essa fase, nós quando eu comecei, no grupo nós tínhamos um jornal, quando chegamos ao fim tínhamos 7 jornais, perdão. Nós nunca lançamos, lançamos uma revista e lançamos um jornal novo. Todos os outros foram comprados. E nós preferíamos comprar um jornal do que lançar um jornal novo. Porque um jornal novo é mais um jornal que vai para a praça. Quando nós estamos a comprar um jornal, estamos a comprar leitores, estamos a comprar assinantes, estamos a comprar tudo. E se nós comprarmos o jornal mais lido lá, é uma questão de continuarmos a dar aquilo que os leitores querem para nós continuarmos a ter as audiências máximas. Portanto, eu acho que aqui, mais do que irmos educarmos ou sensibilizarmos a audiência, se calhar é ir de encontro àquilo que são as vontades, aquilo que as pessoas querem. Mas há aqui um dado novo que nós temos que começar a pensar e que eu acho que ainda ninguém começou a pensar. Toda a gente fala no digital e nós estamos à porta, neste momento, estamos à porta da geração 5G, não é? Do 5G das comunicações. E essa geração vai-nos trazer muitas mudanças. Nós vamos ter um jornalismo, de certeza absoluta, completamente diferente daquilo que temos hoje. Porque nós estamos a entrar numa outra era de comunicações, de telecomunicações, que nos vai permitir coisas verdadeiramente fantásticas. Vocês já... aquilo que há uns tempos atrás, quem é da minha idade, eu se calhar sou o mais velho que aqui estou, mas aqui há uns tempos atrás, toda a gente penso que deve recordar o Espaço 1999, quando eles se faziam transportar. Isso hoje já é quase possível. Vocês viram aquela experiência que a TVI fez aqui há uns tempos atrás, quando foi naquele festival de música, não sei se assistiram, sim. Em que sim. houve essa possibilidade. Portanto, nós estamos às portas de novas tecnologias que nos vêm trazer outro tipo de possibilidades, ok? Só para fechar, eu sei que a Sónia a esta hora já me está de certeza absoluta a botar na pele, só para fechar, teria muito mais coisas para falar e teríamos muito mais coisas aqui para abordar. Eu, neste momento, uma das vias que eu penso para irmos de encontro àquilo que é o jornalismo, que não será jornalismo, eu hoje, cada vez mais, eu penso que o jornalismo, desculpem-me este meu desabafo, eu sei que vocês não acham, se calhar a maior parte não acha isso, mas é preciso partir aqui um bocadinho de pedra pela primeira vez. Eu acho que a resposta não está no jornalismo. O jornalismo, meus amigos, terminou, está a terminar, não há muito mais. As universidades, neste momento, estão a licenciar, estão a dar mestrados e doutoramentos a técnicos de comunicação. O grande problema continua a ser este. Como é que nós vamos subsidiar um projeto? E neste momento, por exemplo, perante uma pandemia, onde o comércio
não tem dinheiro para subsistir, quanto mais para fazer publicidade e para apostar em publicidade. Portanto, a primeira coisa que todos fazem quando há uma situação destas é, de facto, cortar aquilo que é o investimento publicitário. Portanto, se nós não temos investimento, se nós não temos anúncios, mas temos público, não é? Eu acho que cada vez mais aqui, em vez de termos aqui assim no meio um profissional chamado jornalista que nos vai trazer o entendimento dele, não é? Porque à luz da ciência não há isenção possível, se calhar, porque não, nós, quando queremos ter acesso a um tipo de informação, temos acesso à própria fonte e sabemos, por exemplo, isso acontece que é, por exemplo, Espanha. Espanha, os jornais, decididamente, dizem claramente, à vista de toda a gente, o que são e para onde vão e o que querem, não é? Será que esse não é também o caminho? Peço desculpa e obrigado. Sim, fazendo só aqui um ponto de situação, de facto, ou antes de não sei se alguém quer responder diretamente, mas vai ser necessário seguramente passar também a palavra ao público, fazendo só um ponto de situação de que, não, eu aqui acho que é importante reiterar a importância do jornalismo neste contexto e a relevância que aqui o jornalismo assume. Eu não sei se, entretanto, o Pedro já está, ele queria fazer uma questão, o Pedro Jerónimo, não sei se ele está em condições de o fazer, mas se calhar, se conseguir, já está? Sim. Se calhar podes aproveitar, Pedro, e fazer a questão que querias, que penso que tinhas pedido para intervir. Não sei se me está a ouvir. Bem, entretanto, não sei se alguém quer acrescentar algo ou então colocar uma questão, ou se alguém tem questões para os nossos convidados. Depois de feito este ponto de situação, que de facto eu acho que é relevante, não é? E aqui peço desculpa intervir, se calhar sobre um ponto maus convidados, mas de facto o José às tantas já referiu que é importante ser o primeiro, mas é importante ser o primeiro com as devidas precauções e com qualidade, ou seja, com credibilidade, porque essa credibilidade também é aqui um fator relevante. Não sei se há questões para os convidados. Se calhar era importante também aqui deixar claro que está aberto o período de questões. A Margarida fez um comentário relativamente ao que o Tiago refere e à forma, portanto, às características da imprensa. E o José Paulo Santos quer fazer um comentário. Força, José. Olá, bom dia. Tem sido um prazer estar-vos a ouvir esta manhã. Deixem-me dizer-vos que eu trabalhei na TV entre 2001 e 2014 e deixem-me também dizer-vos a importância dos jornais locais. Eu comecei em Coimbra, depois vim para Vila Real, fui pioneiro. Em Vila Real não havia nenhuma delegação na altura e a importância que eu vos quero e quero louvar a imprensa local é que muitas vezes as notícias eram feitas depois para a TVI, depois de lermos a imprensa local. E depois nós é que ficávamos com esses louros e com esse mérito, como se tivéssemos descoberto. Mas quem descobriu foi a Voz de Trás-os-Montes, foi a Notícias de Vila Real, foi um jornal em Vila Pouca da Guiar. É muito isso, José. E o público não sabe isto. Não é? Não sabe que muitas vezes a nossa base, a nossa primeira fonte foi um jornal local. Era só este comentário que eu tinha para vos dizer e a importância que tem os órgãos de comunicação locais. E pronto, já fiz parte aliás, José, muitas das histórias de vida que nós vemos hoje em dia nos canais nacionais, das historinhas das historinhas de vida, vêm precisamente da imprensa regional e da local, porque os jornalistas veem-nas lá e depois convidam as pessoas e dão uma dimensão muito maior àquilo que é a história, claro, que só ficava na região, na rua e na terra e passa a ter uma dimensão nacional. E exatamente, José, ninguém sabe disto, é isso, ninguém sabe isso. Isso reforça a importância. Agora é um bocadinho mais fácil porque os jornais locais já vão tendo as redes sociais e as pessoas já vão tendo acesso, mas quando eu comecei em 2001 não tinham, ninguém sabia o que é que estava a acontecer em Vila Real, não é? E depois nós anunciávamos ao editor em Lisboa, olha, está a acontecer isto. Porque tínhamos exatamente. José, eu trabalhei na RTP. Eu trabalhei na RTP e eu própria enviava para as minhas colegas que faziam aqueles programas do Daytime, da Tânia Ribas de Oliveira e da whatever, eu enviava as histórias que saíam nos jornais locais que eu via que tinham potencialidade para passar em programas desses e eu enviava e eles pegavam. Sim. E quase sempre eles pegavam.
Isso reforça a importância, mais uma vez. Eu não resisto a contar aqui uma história que se passou no JN há muitos anos atrás e que tem a ver com isso que o José Santos fala. De facto, nós sabemos, a imprensa, quem está na imprensa, sabe perfeitamente que os órgãos de comunicação social, por norma, bebem muito daquilo que é a imprensa regional. Aqui há uns anos atrás, um colega da delegação do JN de Aveiro, ainda estava eu no JN, viu um jornal local a dizer que determinado monumento iria ser, portanto, umas pedras que tinha lá numa rotunda que iriam ser mudadas para um outro local mais para o centro da cidade. E pegou no jornal e toca a fazer a notícia e mandou a notícia para a sede, portanto, para o jornal, para o Porto, para ser editado. A notícia saiu, foi uma barraca de todo tamanho, porque o jornal era um jornal com a edição do dia 1 de Abril, que é o dia das mentiras. Portanto, isso também acontece, às vezes, esta é uma situação que pronto, ficou para a história. Mas que mostra um bocadinho aquilo que é a comunicação social. Portanto, não é novo. A comunicação social nacional bebe muito daquilo que é o jornalismo local. Eu gostava só aqui de fazer um aconchego, digamos assim. Em primeiro lugar, saudar o José Paulo Santos. E isto é muito interessante porque nós, no jornal, começamos a sentir esse boom das televisões com o site. Eu fui a última pessoa que entrevistou aquela conhecida atriz, a Manuela Cassola, que fazia de governanta do lado do Inspector Max. E ela era de Porto Alegre e ninguém sabia que a senhora cá estava. E eu fui avisado por um senhor que todos os dias bebia café no mesmo café que ela. E quando pus aquele trabalho no site, eu na semana a seguir tinha todas as revistas do Social e todos os sites a dizer: descobrimos a Manuela Cassola com aquilo que era um trabalho meu. Portanto, é verdade, as televisões estão muito em cima daquilo que nós fazemos. É verdade, já fui contactado por vários, principalmente nesta questão das histórias de vida, mas não só. Eu gostava aqui de dar um aconchego, porque acho que o JN, e nós somos parceiros deles, tem um projeto também muito interessante e que também dá aqui um impulso e que também tem aqui uma questão comercial por trás, que é o JN, a rede local, julgo que é assim, em que eles fazem colaborações com vários jornais regionais do país, em que se utilizam, digamos assim, no fundo, dão uma notícia fazendo a ligação para o site do órgão regional. E isso foi também muito importante, por exemplo, para nós, enquanto jornal, naquilo que é a visibilidade de algumas notícias, porque depois a Câmara X gosta de ver que aparece no JN e que aquilo foi através do jornal. Isso, e temos sentido nos últimos anos uma preocupação dos órgãos de comunicação nacionais, principalmente da imprensa. Acho que o público também tem um projeto parecido nesta promoção e também valorização daquilo que é o trabalho do jornalismo regional. Obrigada. Desculpa, Sónia. Não, força, José, tudo bem. Não me percebi que ia falar. Nesta questão de educar os públicos é muito complexo, é muito complicado, não é? Porque esta discussão, por exemplo, nós quando a Liga dos Campeões passava na RTP à quarta-feira e não se podia puxar com o comando para trás, a TVI fazia reportagens à quarta-feira no Jornal das 8 para o público feminino. O que é que nós fazíamos? Provocávamos uma discussão em casa do casal, porque a mulher e antes anunciávamos durante a segunda e terça-feira estas notícias que íamos dar para o público feminino. Ou seja, temos o público-alvo definido, fazemos reportagens para este público-alvo e depois criamos uma discussão no casal. O casal nem imagina que em casa está a discutir porque alguém em Lisboa decidiu que era isto que ia ser feito. Agora é mais fácil, não é? Porque podemos puxar com o comando atrás e depois pode-se ver a novela e não sei que não há problema. Mas isto era feito. E tenho 1000 histórias, não é? Foram 13 anos, foram mais de 6.000 reportagens. Tenho 1000 histórias, não é? Desde com a incineração em Souzelas, a norte de Coimbra, quando estava em Coimbra, que fizemos um direto às 8 horas, porque, pronto, isto está a ser gravado, se calhar em confidências que eu não posso dizer, mas que provocávamos algumas situações que não eram reais. Não é? E se calhar muitas vezes as pessoas, quando veem uma manifestação e quando veem só lá um canal, se calhar criticam os outros órgãos de comunicação que não estão presentes,
E se calhar o que deviam pensar era ao contrário. Lá está a educação dos públicos. Deviam pensar assim, bem, mas só está lá a TVI, ou só está lá a SIC, ou só está lá a RTP, será que isto não foi provocado por este canal? Mas o público não pensa desta forma a maior parte das vezes, não é? E se na altura houvesse redes sociais, nós uma vez numa manifestação em Sozelas, provocada por nós, o que aconteceria era isto, era a crítica aos que não estiveram lá, quando aquilo foi provocado por nós. Só que pronto, foi em 2001, passou, não havia redes sociais e não ficou registado, mas é incrível. Obrigada, José. Ficou agora registado, José. Mas não contei tudo, contei assim por alto. Não sei se há mais questões por parte do público, seria interessante talvez, até porque estamos a caminhar para a reta final. Bom dia, posso fazer um comentário? Sim, Nadine, claro. Eu sou a Nadine, não sou jornalista, mas já fui repórter na minha terra, que é Gondomar, num jornal Gondomar Informação, e fazia maioritariamente publi-reportagens. Não é jornalismo, lá está, era reportagem e publicidade. E lidava muito com pessoas mais velhas, e agora sou funcionária da Associação Portuguesa de Imprensa e estou a gerir um projeto de literacia mediática. E acho que o que responde a muitas destas questões que estão a ser aqui levantadas é a falta de iniciativas de literacia mediática e de literacia digital, principalmente para pessoas mais velhas. Porque eu agora estou com públicos de 55 anos para cima e noto que as pessoas consomem muito no Facebook, mas não sabem o que estão a fazer. Não sabem o que é que estão a ler, de onde é que veio, quem é que escreveu, simplesmente partilham pelo Messenger, pelo WhatsApp, recebem notícias através destas redes sociais, que não são notícias, são conteúdos criados por um ninguém. E muitas vezes com o objetivo de vender alguma coisa e de haver burlas online. E já nos está aqui o senhor que estava a falar há um bocadinho, a dizer que o marketing temos de ser o primeiro e não o melhor. E discordo veemente disso. Eu acho mesmo que é preciso haver fundos ou até algum mecanismo para conseguir viabilizar economicamente iniciativas destas de literacia, tanto digital como financeira, no interior do país, a pessoas que não sabem o que estão a fazer, mas que já têm os recursos, porque muita gente, quase toda a gente hoje em dia tem um smartphone e as pessoas acedem a conteúdos e não sabem o que estão a fazer. E eu sinto isso muito na pele e pronto, e sinto que com este projeto, já agora chama-se Academia Mídia Veritas, pertence à Associação Portuguesa de Imprensa e nós fazemos sessões. O público é de Vila Nova de Gaia, além de eu ser de Gondomar, mas consigo muito bem perceber aqui estas dificuldades. E são pessoas que consomem também o jornal, mas maioritariamente o Facebook. Não é cá o Instagram, mas também já recebem notícias por WhatsApp e muitas histórias engraçadas que eu tenho contacto com estas pessoas e realmente percebo isso e acho que falta muito. E acho que agora começa a haver já alguns projetos e iniciativas, já se fala muito das fake news, mas continua a ser território ainda muito por explorar e acho que é um potencial muito grande também para a imprensa, quer nacional, quer regional. Nadine, deixa-me só dizer o seguinte, qualquer pessoa pode concordar ou discordar, mas aquilo que eu disse do marketing e da regra número 1, ok, não é um ponto de discussão, portanto, está nos livros, é uma coisa que qualquer pessoa, as 22 leis do marketing referem isso, portanto, qualquer pessoa pode discordar, obviamente, ok? Mas isso faz parte do conhecimento. Obrigada. Eu não sei se alguém quer, de facto, aqui a literacia parece desempenhar um papel, ou pode ser uma das formas. Eu via ali a Susana e o Tiago a acenarem, não é? E de facto, talvez porque os públicos de que estamos a falar sejam estes. Não sei se, entretanto, alguém quer colocar alguma questão. Nuno? Sim? Sónia, deixa-me.
Força. Bom dia a todos. Tenho estado a ouvir com alguma atenção as vossas considerações. Por questões profissionais, olho muito para o trabalho dos órgãos de comunicação social de âmbito local e regional. Deixem-me só dar aqui três pequenas achegas. Uma é o meu concelho de nascimento na Zona Norte. O concelho de Porto Alegre, por questões profissionais, também observo muito, e tenho o meu concelho onde vive parte da minha família, que é no litoral alentejano. E por causa desta questão da pandemia, eu encontrei quase 3 formas de fazer jornalismo, provavelmente também relacionadas com a forma como as câmaras municipais também de alguma forma trabalham. O meu concelho no Norte, a partir do momento em que a Direção-Geral de Saúde disse às diferentes autarquias parem de fazer publicações sobre a pandemia desapareceu das redes sociais. 864. Desapareceu das redes sociais das câmaras municipais e desapareceu do jornalismo local. Jornalismo local que é feito apenas e só pelo jornal, porque a rádio é uma temática musical neste momento, deixou a verdadeira essência do local. No litoral alentejano, na Câmara Municipal, apesar das indicações da Direção-Geral de Saúde, diariamente publicava o número de casos, publicou sempre diariamente o número de casos de que tinha conhecimento, e o jornalismo de proximidade usava esses dados para fazer o acompanhamento. Portanto, nesse aspecto, tanto os jornais como as rádios fizeram o seu trabalho, e em Porto Alegre eu acho que o Tiago já explicou muito bem a realidade. Portanto, nós olhamos para um tema de âmbito nacional que é tratado de forma diversa em 3 zonas do país. Naturalmente que há logo aquela questão da comunicação por base, mas o que me chocou, posso dizê-lo, foi a partir do momento que uma Câmara Municipal diz ok, já não há Covid e vamos apagar tudo o que é Covid, o próprio jornalismo também disse ok, também já não há Covid, portanto não vamos fazer nenhuma informação. A última informação... Porque a Câmara financia o jornal, provavelmente. Muito. Isso é que é interessante. Um dos jornais é um jornal de oposição política, que é uma coisa que nós ainda não falamos. É um jornal que é claramente contra aquela Câmara Municipal, mas eu fui ver a última notícia que eles tinham publicado sobre questões de pandemia é de dia 13 de maio. Já estamos em dezembro. O que não deixa de ser interessante. A luta política continua, mas a pandemia desapareceu, pura e simplesmente. E estas 3 realidades são realidades diversas, quase que podemos dizer que temos uma realidade do norte do país, uma realidade do centro, interior, e uma realidade do sul do país, do litoral, e são 3 realidades completamente distintas. Resta saber que condições é que os diferentes órgãos de comunicação social tiveram, porque é que estas opções foram distintas. Professor, não sei se me dá licença, mas eu vou aqui fazer um aconchego e explicar. Antes de mais, prazer em vê-lo, já há muito tempo não vejo. Relativamente a esta questão, e se calhar agora vou entrar em desacordo com a Susana, isto não tem a ver com uma questão de financiamento. Eu tenho publicidade da Câmara de Porto Alegre, e a Câmara de Porto Alegre foi das últimas a começar a fazer os boletins de Covid. E eu nunca desisti, e é isto que eu há bocado estava a tentar explicar, se calhar para algumas pessoas, para mim o jornalismo, se fosse empresário, se calhar pensava na parte mais do dinheiro, enquanto jornalista a mim... Tiago, desculpa provocar, agora sou eu que te vou provocar. Então, e quantas vezes é que te falas mal da Câmara de Porto Alegre no teu jornal? Muitas vezes. Então isso é incrível, isso é incrível, parabéns. Muitas. Nós não temos esse tipo... A missão do jornal e do Alto Alentejo neste momento é esclarecer as pessoas. E eu, quando, em março, sei que há casos de Covid em Porto Alegre e que ninguém me confirmava nada, tive que ir à procura e tive que ir chatear. E sei dizer, por exemplo, que tive que chatear presidentes de Câmara quase à 1 da manhã. Porque me tinham que explicar. Sei-te, inclusive, dizer que muitas vezes era eu que informava os presidentes de Câmara do que é que estava a passar no concelho deles. E foi aqui que houve um volto de face. E foi aqui que houve uma briga
e isto tem a ver muito com comunicação. Eu chego a perceber que há pessoas que estão na comunicação há 20 anos e que não percebem nada disto, e que tem que ser eu a explicar-lhes que é importante, por uma questão de transparência, por uma questão de direito às populações, que têm que saber aquilo que se passa no concelho delas. E nós aqui, no Distrito de Porto Alegre, naquilo que nos diz respeito, nunca desistimos. Falámos com administradores hospitalares, falámos com gabinetes de comunicação da ULSNA, falámos com presidentes de Câmara, falámos com CIMA, na tentativa de que nos pudessem facultar diariamente um conjunto de informações para que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho, porque era uma exigência do leitor. Nós tínhamos pessoas, nós tivemos, e isto posso dizer, e tenho os meus colegas estão testemunhas, eu tive pessoas a ligar para o jornal porque não confiavam, porque cada Câmara tem um boletim diário que faz todos os dias. Tive pessoas que ligavam para o jornal, que estavam em Lisboa, queriam vir passar uma temporada ao Distrito de Porto Alegre e queriam saber qual é que era o concelho que tinha menos casos de Covid, porque não confiavam naquilo que dizia ao Facebook. E, portanto, tu a partir daqui tens uma responsabilidade. E nós... Isso revela a percepção que o vosso público tem da isenção que vocês praticam todos os dias, não é? E esse afastamento que têm da política é benéfico para vocês e deve continuar a ser assim. Claro, e é assim que tem que ser. Mas quando o nosso principal financiador é a pessoa de quem nós temos que falar mal muitas vezes, porque há muitas coisas que temos que dizer porque têm que ser ditas e têm que ser conversadas, há muitos jornais, isto é uma discussão mais ampla que agora não cabe aqui, mas há muitos jornais que não fazem, portanto esse dever de isenção muitas vezes é posto em causa precisamente pelos modelos de financiamento que estão muito centrados naquilo que são os dinheiros públicos e por aí. Sim, as câmaras, não é mentira nenhuma, as câmaras são neste momento, por exemplo, os nossos maiores clientes, com quem temos protocolos, digamos assim, de publicidade, ponto final. O resto do conteúdo, quem trata é a redação. Se eu tiver que fazer uma pergunta menos boa à Presidente da Câmara de Porto Alegre ou à Presidente da Câmara de Niza, pois assim terá que ser, ela responde-me ou não. Isso aqui no nosso meio não tem qualquer influência. Okay. Sim, nós aqui em Viseu também, ao nível do Jornal do Centro, conseguimos fazer esta distinção muito facilmente do que é publicidade, do que é a parte da redação. E como dizia o Tiago, se tivermos que fazer uma pergunta mais inoportuna, essa pergunta tem que ser feita, é jornalismo, tem que ser feita mesmo, independentemente da questão financeira que esteja por trás. Há pouco, creio que foi o Nuno Fernandes que estava a falar que as rádios as rádios locais tinham desaparecido. A nossa rádio, aqui no Jornal do Centro, que não cobre o distrito todo, não temos capacidade de antena ainda de emissão para fazer isso, não cobre o distrito todo, mas a nossa rádio é 100% local, ou seja, nós temos noticiários quase de hora em hora, temos blocos noticiários regionais e locais, e temos generalista e de desporto. Também temos os blocos de noticiários só dedicados ao desporto. Temos 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. E pelo meio temos os flashes noticiosos também, quer generalistas, quer de desporto. Os programas são todos feitos por locutores daqui. Tudo o que é entrevista, tudo o que é reportagem é tudo feita pela redação também, portanto a nossa redação é a redação conjunta. A nossa rádio podemos dizer que é 100% local. Eu quando falei da rádio falei concretamente do meu concelho de nascimento. Quando a lei o permitiu, ela mudou imediatamente para temática musical, portanto aquela questão da localidade, da proximidade pura e simplesmente desapareceu. É uma rádio que passa música que nós podemos encontrar numa discoteca, pronto, já acho que expliquei qual é o perfil daquela rádio. E os jornais, que neste momento era um concelho com 4 jornais, neste momento em papel, neste momento um concelho com um jornal em papel, o outro tornou-se digital e é um jornal que tem um projeto político por trás, de oposição, portanto, o que limita também logo a questão informativa. E o acompanhamento que, por exemplo, nesta situação que estão a fazer é sempre muito mais forte, muito mais vocacionado na pequena luta política, vamos lhe chamar assim, do que no verdadeiro acompanhamento da realidade concelhia. E era um jornal que, quando pertencia a um outro proprietário, fazia
este tal jornalismo de proximidade, em que as histórias eram contadas, em que havia se calhar um encarte de X em X tempo de uma determinada freguesia, que dava ainda mais um olhar hiperlocal de que a Susana também fala, e portanto, em alguma medida, neste caso muito específico que eu conheço por ligações de raiz, tem havido um afastamento progressivo da ideia da proximidade, da ideia do relato de quem são as pessoas, de quais são as festas, quais são os problemas, quais são as coisas boas que também existem, e portanto acaba por depois limitar o conhecimento e para onde é que as pessoas vão. Uma coisa que o Tiago falou, Facebook, e torna-se logo ali um grande centro de debate, de espaço público, em que se calhar o verdadeiro debate não está a ser verdadeiramente bem feito, porque dá aso logo ao diz que dizes, não é? E não há tal mediação que se calhar cabe ao jornalismo de âmbito local. Por oposição, também tenho conhecimento de outros concelhos que têm uma realidade completamente oposta. Sim, existem grupos de Facebook, mas o jornalismo, quer na imprensa e também nas rádios, ainda continua a manter esta tal ligação à proximidade que eu acho que é absolutamente necessária. Obrigada. Eu não sei, eu vou abrir uma última vez aqui a dar a palavra ao público, uma última vez, porque estamos mesmo em cima já do tempo para terminar, e se alguém quiser intervir, seja breve. No fundo, agora há uma necessidade de síntese, mas queria dar essa oportunidade ainda. Se for possível. Sim. Bom dia. Olá. Muito bom dia a todos. Infelizmente não pude participar desde o início, por compromissos aqui na universidade, que infelizmente só pude acompanhar a última meia hora, mesmo assim com uma interrupção pelo meio, porque a internet da universidade foi toda abaixo, completamente. Então estou a usar este meio. E daquilo que eu ouvi, não queria lançar nenhuma questão, queria apenas sublinhar algumas coisas que eu vi e deixar aqui alguns tópicos que depois desenvolverei mais adiante no final da sessão, que me parecem, mas atalhando já um bocadinho, me parece que temos aqui várias perspectivas para onde olhar do ponto de vista de investigação para esta realidade. Desde logo, porque na imprensa em Portugal não se divide, e há várias pessoas a dizerem isso, e percebe-se até pelas intervenções que foram feitas aqui neste painel, que a própria imprensa regional local, dentro dela temos diferentes realidades no país todo. Dentro daquilo que poderemos considerar a imprensa regional ou local, há diferentes realidades. Uma coisa, entrando na questão do financiamento e da subsistência ou da sobrevivência, uma coisa que se tem verificado pelos estudos que têm sido feitos, inclusivamente a nível internacional, e que estará para sair dentro dos próximos meses, no qual eu participei e que envolve, é um estudo sobre newsbeats em relações locais, Portugal, Finlândia, Alemanha, França e Reino Unido, já com o efeito da pandemia a fazer-se sentir, é que dentro destas diferentes realidades dentro da imprensa regional, neste caso, os projetos que têm sobrevivido ou que têm resistido têm sido aqueles que têm estado mais comprometidos com o jornalismo. Vai ao encontro daquilo que o Tiago dizia há pouco, que as pessoas procuram primeiro o jornal dele, desculpa, vou tirar os óculos, estou a ficar isto um bocadinho demasiado, procuram primeiro o jornal dele do que a Câmara, porque a marca do seu jornal lhes dá mais confiança do que a própria Câmara Municipal. E isto faz toda a diferença. Quem está comprometido, e eu tenho visto isso em Portugal, nos meios que tenho estudado, e nos estudos lá fora, aqueles que verdadeiramente estão a fazer, e agora neste estudo, vários jornalistas reforçavam esta mesma ideia, nós temos estado a fazer serviço público. Aqueles que abandonaram a edição em papel e passaram para o online, não sabendo ainda muito bem como é que ia ser o futuro deles, comprometidos com informar a população, como o Tiago dizia bem, de forma transparente, de forma independente. E são estes que têm subsistido porque por esta ideia de que, efetivamente, os meios regionais e locais são o primeiro balcão onde as pessoas, uso aqui uma expressão que ouvi uma jornalista aqui até de Castelo Branco, há uns anos para a minha tese,
dizia isto. As pessoas veem em nós o primeiro balcão de apresentar os seus problemas. Muitas vezes, antes de ligar para a polícia, antes de ligar para a Proteção Civil, antes de ligar para onde quer que seja, vêm primeiro perguntar-nos porque confiam em nós. E efetivamente eles estão comprometidos com esta missão de serviço público, e a pandemia revelou isso mesmo. Claro, há diferentes realidades, como dizia. A questão percebo perfeitamente a questão das câmaras municipais que investem no Facebook e cada vez menos, digamos que dão confiança aos meios regionais. E só uma última nota a propósito de uma intervenção que foi feita lá um bocadinho mais atrás, relativamente à questão geracional. Que os mais velhos, inclusive também o Tiago falava nisso, que os mais velhos têm mais resistência nesta transição. Se calhar a maioria sim, mas eu já encontrei o contrário. Numa das redações que eu estudei também na minha tese, encontrei uma questão curiosa e que aqui faço a ponte para os colegas da rádio. Porque eu lhes perguntava a todos como é que chegaram aqui, qual foi o percurso de cada um dentro do jornalismo até à chegada àquele instante. E essa pergunta foi feita porque entendi que deveria fazer. Mais tarde percebi a importância de ter feito aquela pergunta. Porquê? Porque naquela redação percebia que a resistência maior à questão da utilização do digital, e nomeadamente dar as informações logo quando elas estão, as notícias logo quando elas estão disponíveis, estamos a falar de um semanário, existia mais resistência nos mais novos do que nos mais velhos. E os mais velhos eram as chefias. E eu depois percebi a importância disto. É que as 3 chefias iniciaram-se no jornalismo nas rádios. Portanto, estavam já habituados à questão de terem as notícias e darem-nas logo. E foi uma questão curiosa, o que de certa forma é um contraciclo a esta tendência, se calhar maior, de haver mais resistência à transição de parte dos mais velhos. Mas temos casos como estes, que de facto são os mais velhos a incentivar e a aproveitar estes novos meios que não tinham antes. Desculpem esta nota, mas era só para reforçar também que vamos entrar em autárquicas, portanto, estejamos atentos, porque certamente novos projetos vão surgir e também desaparecer, se calhar, no final do ano, mas há aqui muita coisa por onde olhar neste setor. Obrigada. Bem, agradecer mais uma vez, e agora sim, já finalizando, agradecer mais uma vez à Susana, ao Tiago e à Sandra pela participação e por toda a entrega durante estas cerca de 2 horas, e fazer a ponte para a mesa redonda da tarde, que será moderada pela Ana Isabel Reis, de rádios locais. Portanto, o tema é sobre rádios locais, desafios empresariais e editoriais, e terá a participação de Luís Bonis, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Luís Mendonça, da Universidade FM, e Miguel Guarda, da JM-FM. Portanto, no fundo, 2 rádios e também um contributo de alguém que tem estudado esta área. E isto pelas 14 horas, não sei se disse a hora, mas a partir das 14. Está bem? Voltamos então a encontrar-nos às 14. Está bom?